A espera acabou. Finalmente agora você vai poder investir com mais segurança, liquidez e um rendimento 100% ligado à taxa Selic. Fica até o final do vídeo que você vai entender o lançamento mais aguardado do ano 2026, que é o Tesouro Reserva. Então agora no mês de maio foi lançado esse título público Tesouro Reserva, que tem o objetivo justamente de ajudar você a investir a sua reserva de emergência. E não só isso, o objetivo também é fazer você tirar o seu dinheiro da poupança e render mais. E esse é um assunto muito difícil porque eu acompanho a questão de conteúdo financeiro e desde 2016 todo mundo fala que a poupança rende menos do que qualquer tipo de instrumento financeiro, mas mesmo assim as pessoas continuam investindo na poupança. E isso talvez seja porque ainda não chegou um conteúdo massivo na mente das pessoas. Mas, a partir de agora, o Tesouro Nacional lançou uma nova possibilidade para você colocar a sua reserva de emergência e o melhor de tudo, com a garantia ainda melhor do que a poupança, com liquidez igual a poupança tem e com um rendimento muito mais superior. Então, fica aqui até o final do vídeo que você vai entender. E se você gostar desse vídeo, já deixa aí o seu gostinho e não deixa de se inscrever no canal. Muitas pessoas assistem o canal, mas acabam não se inscrevendo. Isso fortalece aí a nossa produção de conteúdo, tá bom? Então, para que você entenda, eu vou trazer aqui alguns detalhes interessantes sobre o novo Tesouro Reserva. Então, o objetivo do Tesouro Nacional é ajudar o brasileiro a investir melhor e uma dessas ferramentas é, sem dúvida nenhuma, o Tesouro Reserva. Como que ele vai funcionar? Ele vai ter uma liquidez de 24/7, ou seja, todos os dias da semana. Então, se foi lá, investiu R$1.000, mas aí surgiu uma emergência e você precisa resgatar aquele dinheiro, então é só você solicitar o resgate que na mesma hora vai estar o dinheiro disponível na sua conta. Então, problema de liquidez não tem mais. E eu falo isso porque antes poderia investir no Tesouro Selic, porém você teria que aguardar um dia para poder aí ter acesso ao seu dinheiro. Agora não, você tem acesso imediato. Segundo ponto é que o rendimento é 100% da Selic. Então, você tem um rendimento aí que é 100% da taxa básica de juros e que é também garantido pelo Estado brasileiro. Ou seja, para que esse título público venha dar errado, o Brasil inteiro ele tem que acabar, tem que ser destruído por uma guerra. Então, o risco desse título público é um risco soberano que vale a pena aí você ter no seu portfólio de investimento, tá? Agora, tem dois detalhes que eu não posso deixar de destacar aqui nesse Tesouro Reserva, porque eles podem impactar aí a sua forma de investir, tá bom? Então, o primeiro é que, assim, na minha visão, eu entendo porque é uma fase de testes também, apesar de já ter sido lançado, mas o Tesouro Reserva, nesse primeiro momento, ele vai estar disponível apenas para quem tem conta no Banco do Brasil. Então, se você não tem conta no Banco do Brasil nesse momento, você não vai conseguir aí ter acesso ao Tesouro Reserva. E esse ponto para mim é um pouco crítico, porque se a gente quer facilitar a vida do brasileiro, para ele poder investir melhor, para ele ter ali uma reserva de emergência para cobrir os imprevistos, não faz sentido eu colocar num banco onde que para abrir uma conta eu tenho que ir até a agência, levar meus documentos e esperar o atendimento de um agente. Isso para mim é algo que já está superado há mais de 10 anos, mas os bancos ainda continuam com essa teimosia. Então, se o Banco do Brasil tiver a opção de abrir a conta online e de poder fazer o investimento, beleza, sem problema nenhum. É só abrir a conta e investir. Mas se tiver que ir até a agência, aí sim é um ponto muito fraco dessa questão, tá bom? Mas eu entendo porque o Tesouro Nacional está fazendo isso em parceria com o Banco do Brasil, porque é o banco de economia mista do governo, que ele sempre operou aí essas questões financeiras, e também por conta da liquidez diária. Fazer esse sistema funcionar 24 horas por dia não é qualquer banco que consegue, ou pelo menos em grande escala. Então, é esse ponto de ressalva que eu queria destacar aqui para você. Outro ponto também é que esse título público ele vai ter uma duração de 10 anos e isso ajuda você a otimizar a questão dos impostos. Por exemplo, você vai lá todo mês poupa R$300. Então, por ser um prazo mais longo, você consegue deixar esse dinheiro rendendo e o imposto ele demora mais para ser cobrado. Porque que acontece? No Tesouro Selic, que já é um título público voltado para essa finalidade, porém ele tem aí um vencimento mais curto e acaba que você vai pagar mais imposto mesmo você deixando muito tempo, porque quando ele vencer você tem que
resgatar e investir novamente. Então, o fato do Tesouro Reserva ter aí 10 anos de duração, isso vai otimizar a questão fiscal. Outro ponto, falando aqui da questão fiscal, é que o Tesouro Reserva ele vai seguir aí o padrão da taxação da renda fixa. Então, ele vai seguir a tabela regressiva, começando em 22,5% ao ano, sobre o valor rendido, né, sobre os juros que foram rendidos e depois de algum prazo passando aí para 15% ao ano. Então, sem dúvidas nenhuma, semelhante, não muda muita coisa. E o outro ponto que eu quero destacar aqui, e que talvez não seja tão falado assim, é que ele tem uma taxa de custódia de 0,20% ao ano para quem exceder 10 mil reais. Ou seja, se eu investiu mais de 10 mil reais, o que for acima de 10 mil, você vai pagar essa taxa de custódia para B3. Quem investir menos de 10 mil vai ser isento sem problema algum, tá bom? Agora, minha opinião e minha visão, já coloquei aqui as informações para você do que realmente vai importar no Tesouro Reserva, é que é um excelente instrumento para quem está começando a investir. E aí você vai se perguntar assim, vale a pena investir nas caixinhas do Nubank, do Mercado Pago, ou eu coloco tudo no Tesouro Selic? Uma das vantagens de você colocar no Tesouro Reserva é que ele vai funcionar como uma garantia também para você fazer operações na Bolsa de Valores. Então, se você quiser comprar opções, fazer aluguel de ações, você vai ter aí essa garantia do Tesouro Reserva. Ele vai poder ser usado como garantia, tá bom? Então, para você que opera ações, opções, é uma ferramenta extremamente interessante. Se você não tem, se você só compra ações também, aí não tem tanto valor para você, mas para quem opera é muito interessante. Mas o melhor de tudo que eu acho desse produto é que, sem dúvida nenhuma, ele deve tirar dinheiro da poupança e isso vai fazer com que quem tem a poupança hoje, né, fique preocupado porque os bancos usam a poupança para fazer financiamento imobiliário. Então, elas vão ter que aumentar o custo de captação porque o Tesouro Reserva está pagando aí a taxa Selic. Outro ponto importante que preciso falar é que como o Tesouro Reserva está atrelado à Selic, então se ela cair, ele vai cair. E se ele subir, se a Selic subir, ele vai subir também. Então ele vai acompanhar integralmente a Selic, tá bom? Outro ponto que vale a pena destacar é o seguinte: como agora nós temos o Tesouro Reserva pagando 100% da taxa Selic, provavelmente os outros bancos eles vão aumentar o valor que eles pagam para captar dinheiro, ou seja, o Mercado Pago, que paga lá 115% do CDI, ele deve aumentar ou vai continuar pagando esse valor, porque ele precisa pagar mais, porque vai ter mais riscos investindo no Mercado Pago do que no Tesouro Reserva. Isso é óbvio. Da mesma forma no Nubank, da mesma forma no 99Pay. Então, todos os outros bancos que quiserem captar dinheiro, eles vão ter que pagar CDI mais alguma coisa para poder conquistar o seu dinheiro, porque o Tesouro Reserva ele já paga integralmente 100% do CDI. Até mesmo as LCIs e as LCAs, que são isentas de imposto de renda, elas devem aumentar aí também um pouco a sua rentabilidade, justamente para fazer essa captação do dinheiro, já que o Tesouro Reserva está pagando 100% da taxa Selic. Mas, de toda forma, vale a pena sim você ter o Tesouro Reserva se você já tem conta no Banco do Brasil. Já encontra ali a opção para você poder começar a investir, porque sem dúvidas nenhuma, o que importa no final do dia é nós tirarmos o dinheiro da poupança, aumentar a rentabilidade do nosso dinheiro e, sem dúvidas nenhuma, alcançar a liberdade financeira. Então, se você deseja investir no Tesouro Reserva, essa é uma excelente opção e eu espero que em breve, né, esteja disponível tanto nas corretoras quanto nos bancos, mas enquanto isso, você pode aproveitar usando a conta do Banco do Brasil, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você já sabe o que fazer. E não esqueça, juntos vamos fazer desse país uma nação investidora. Um abraço e até o próximo vídeo.